Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma meditação tranquila nesta manhã de domingo. Estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu queria pedir para vocês que vocês dessem o seu joinha e também compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, porque você está ajudando a palavra de Deus a expandir E hoje a gente vai tratar de um assunto muito polêmico que há sobre essa terra, porque nós vemos no mundo que o mundo está cheio de problemas, de doenças, e principalmente as doenças mais recentes agora, porque é uma doença que traz outras doenças que chama-se depressão. E por que acontece com a depressão? Traz outras doenças, até câncer e outras coisas, né? Porque é muito, a gente fala, é muito perigoso para as pessoas. E aí, o versículo principal de hoje está no Salmo 37, verso 5, que é o início, né? Então, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor? Porque só Ele resolve. Nós não conseguimos resolver por nossa vontade, por nosso esforço. Só Deus, só Jesus. E aqui aqui no celular, aqui é melhor para mim ler, diz assim, por isso vos digo, não estais ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem ceifa, nem ajunta em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? É que Deus está fazendo pergunta. Não valeis mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou um metro à sua estatura? Mas uma outra pergunta que é feita, né, na palavra de Deus. Pode você, por seu próprio esforço, que quer dizer isso aqui, ó, pode você, por seu próprio esforço, acrescentar um metro ou um côvado na sua altura? Na sua estatura, né? Ou para cá ou para lá, né? Ou qualquer outra coisa. Ninguém pode fazer isso. E o verso 28 diz assim: pelo que haveis de vestir, por que andeis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. A Bíblia aqui não está querendo dizer que você não pode ficar parado, você tem que trabalhar. Agora, os lírios do campo não trabalham. E aqui diz assim, ó, pois se Deus assim... Ah, não. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Está falando dos lírios dos campos, né? As pastagens, as flores, os matos bonitos que tem por aí. O que sobrou ainda, né? Do desmatamento. Mesmo assim, o que você planta, o jardim que você planta, tudo são belos. Mas o cuidado é de quem? É só de Deus.
Você não consegue, a única coisa que você faz conseguir é plantar e cuidar, limpar, aguar, para poder não faltar água, né? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Quando fala homens aqui, está falando todo ser humano, né? Na Bíblia, a linguagem de hoje fala ser humano, né? Seres humanos de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que é a vez de comer ou que havemos de beber. Ó, vamos ler direito. Portanto, não vos inquieteis dizendo que haveremos de comer ou que haveremos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois todas essas coisas os gentios preocupam, porque vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isso. Então Deus sabe que nós precisamos de tudo isso. Mas buscai, agora o verso 33 diz, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bom, vamos parar a nossa leitura por aqui. O verso 34, que é o último verso, diz assim, ó: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Bom, a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia ela é muito clara, mostrando tudo isso. Agora, diz lá que os passarinhos não plantam, não semeiam, mas eles procuram a comida, eles vão atrás. Deus não vai colocar comida no biquinho do passarinho, não. Esses dias atrás eu estava ali, saindo daqui de madrugada, mais 3:30 da manhã, estava em frente ao Mercado Bob aqui na cidade de Soretama, no Espírito Santo. Então a gente estava lá esperando o ônibus da saúde e de madrugada os pardais estavam lá comendo, caçando comida. Agora, fala a inteligência desses bichinhos. Eles sabem que durante o dia é muita gente para lá e para cá e carro, então eles vão de madrugada. Eu estava lá olhando até o vídeo, até postei uma hora de mostrar. Aí o passarinho comendo de madrugada, 3 horas da manhã eles estavam lá já. Por quê? Porque escapando do movimento da frente, estavam bem na frente da porta do mercado. E nós estávamos sentados assim esperando o ônibus, né? E aí eles observei, até fiz um vídeo deles comendo. Por quê? Porque Deus dá, mas você tem que correr atrás. Agora, o que a palavra de Deus está nos dizendo? Essa leitura foi no capítulo de Mateus, capítulo 6, e o verso 25 em diante, né? Que fala tudo isso que eu li. Então, de Salmo 37, e verso 5, diz assim que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que Deus fará a mais? Esse mais fará Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Não pode fazer. Então, o que a palavra de Deus está dizendo? Para nós não ficar inquieto com o que havemos de comer. Vamos ler um textinho aqui no livro de Isaías 41.
Isaías 41, e verso 10. Acho que é verso 10 mesmo. Ó. Isaías 41, verso 10 diz assim: Não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha mão direita. Tá vendo? Aqui não está escrito assim, filha, com a destra da minha justiça, mas eu vou ficar com o texto antigo, com a minha mão direita. Deus te pega com a mão direita assim, você. Deus cuida de você. Por mais problema que você tem e eu tenho, nós somos cuidados por Deus. O cuidado sempre de Deus é maior do que aquilo que nós desejamos. Às vezes, o que precisa, o que precisa. Hoje a doença, a maior doença da face da terra chama-se depressão. Tudo por causa da falta de confiança em Deus. Tudo por falta de entregar os caminhos nas mãos de Deus. Tudo por. Então, eu conheço pessoas que contraiu câncer por causa de depressão, por causa de preocupação. Eu tenho um vídeo do Dr. Jae Myung, um coreano lá da Coreia do Sul, médico, e ele fala que o maior problema nosso é a preocupação. Então, às vezes, nós preocupamos com outras coisas, né? Com aquilo que nós não podemos ter. Porque se nós não podemos ter, hoje é muito fácil você se endividar. E as pessoas, as maiores pessoas, problema das pessoas hoje é dívida. Hoje é muito fácil você comprar casa própria, né? Com longas prestações, anos e anos, carro com 90 meses, você já tem aí. Eu já vi uma mulher que comprou um carro com 90 meses. Aí você pega aquele carro, se você for pôr ele na garagem lá, para andar de vez em quando, você aguenta os 90 meses. Mas se você pôr ele no trabalho mesmo pesado, para andar todo dia, toda hora, sai para ali, pula esses quebra-mola que tem por aí, estrada ruim, buraco e tudo quanto é coisa, né? E esse carro não dura 90 meses. Ele já começa a dar problema. E esses carros novos hoje, quando ele começa a dar problema, você não consegue mais endireitar, não. Eles são quase descartáveis, né? Hoje ele é injeção eletrônica, muito plástico, e esses plásticos resseca, né? E começa a dar problema. Eu já vi carro que o dono não conseguiu mais, não conseguiu, com 10 anos ele não. Esses carros hoje não é que nem aqueles carros antigamente que é 30, 40 anos. Tem carro de 1949, 48, rodando até hoje. Rodando ainda, tá perfeitinho, funcionando, tudo original ainda, né? Então, agora você vai para esses modernos, já é um carro diferente, é um carro muito cheio de plástico, e aí aqueles plásticos resseca, começa a quebrar, cheio de sensores, tudo de plástico, fio, não é mais fio de cobre, é um fio, como é que fala, um fio eletrônico, não é nem é danado para quebrar no meio e aí não funciona. E assim por diante, né? Então ele tem muita. Hoje o carro é igual a um corpo humano, né? E elas estão passando isso para as motos, né? E aí ele é igual a um corpo humano. Então ele tem um cérebro, né? Que chama central, né? Que é aquela caixinha, e aquela caixinha que comanda o carro. E como ela comanda o carro,
Aí tem vários, para cada componente do carro tem um sensor. E o sensor já sabe. Ele dá problema. Para aquelas pessoas que compram um carro e ele anda pouco, né? Ele dura muito tempo, né? Mas o que anda muito, por exemplo, vou fazer aqui a comparação como é que é o problema. O carro anda durante o dia inteiro. Aí ele tá, todos os componentes estão aquecidos. Quando chega a noite, ele encosta para descansar. Descansar ele, descansar o carro. Aquela caloria esfria, né? Quando é no outro dia, ele vai do mesmo jeito. Então esquenta, esfria, e vai ressecando. Vai ressecando. E eu sou mecânico profissional. Eu já fui lá, peguei aquele sensor, quando você bate a mão nele, ele quebra 3, 4 pedaços. Por quê? Porque está ressecado. E é difícil você substituir, porque a instalação do carro, você não pode pegar, não é mais fio, você não pode emendar. Você troca, por exemplo, o sensor, mas a parte do fio você não consegue trocar, porque ele é um emaranhado de fio, né? Ali um chicotão, tudo bem feito, você não vai descobrir aonde é que ele está com problema. Aí o carro não para, nunca mais conserta às vezes. Conheci carro que encostou, foi pro desmanche, porque ninguém consertou. Se hoje os carros, os desmanches estão cheios de carro. Por que será? Porque o carro é descartável. Vai chegar um momento que o dono não tem mais condições de consertar. É assim é nós, ser humano. Se nós começar a não cuidar da nossa alimentação, se nós não cuidar dos nossos negócios, né, contrair dívida pesada, vai acontecer o quê? Nós vamos entrar em depressão. Vamos entrar em depressão. E aí o que é que acontece? Nós vamos ficar doentes, contrair doença perigosa, né? E sem falar que muitas pessoas se suicidam. Agora eu quero dizer uma coisa para você. O que eu já vi acontecer. Pessoas com tanto dinheiro, terra, fazenda, amanhecer pendurado numa corda. Tem lógica isso? É dinheiro que a pessoa precisa? Não é. Se dinheiro valesse, como é que uma pessoa tem tantos bens materiais amanhece pendurado numa corda, morto? Eu vi uma mulher fazendeira, de muita, e amanheceu pendurado numa corda. E quantas pessoas que se jogam, né? Joga carro na ribanceira para se matar. Eu já vi uma mulher que se jogou embaixo de um caminhão rodando na pista, ela se jogou para se matar, né? E, e todas essas pessoas às vezes estão com poder aquisitivo até bem bom. Então não é dinheiro. O que satisfaz é o nosso Senhor Jesus em nossa vida. Você pode ter o que você quiser, se você não tiver Jesus no coração, sua vida não é normal. Não é normal. Nós precisamos de Deus em nossa vida, né? Então nós precisamos pensar um pouco, né? Colocar, que nem o versículo que deu, não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra, da minha justiça, ou da minha mão direita, que nem as Bíblias antigas falam. Agora, o que é preciso? Nós estamos caminhando para um tempo agora que é um tempo difícil, que nós fisicamente nós não estamos preparados para quase nada. Quem é que estava preparado para o Covid-19? Ninguém, nem governo, nem ninguém estava preparado. Então pegou todos e sempre foi assim. No tempo que Deus anunciou o dilúvio para Noé,
Noé falou 120 anos pregando e falando para o povo duvidando de Noé. E quando você duvida de um servo de Deus, você está duvidando do próprio Deus. E quando veio o dilúvio, pegou estava todo mundo. É o que Jesus disse. E hoje será a mesma coisa. Serão como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Né? E veio o dilúvio, ninguém percebeu e levou a todos. Só salvou Noé e a família. Porque Noé sabia. Noé confiou em Deus. Agora as outras pessoas do mundo não acreditou no que Noé disse. Porque Noé disse o que Deus disse a ele. Eles não confiaram, né? Na verdade que era difícil eles acreditar, porque nunca tinha havido chuva na terra, eles não conheciam o que era chuva. Mas hoje nós esperamos o quê? Nós esperamos a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas para Jesus voltar, vai acontecer muita coisa. Vai acontecer muita coisa. Porque muitas pessoas pensam assim, não, eu estou tranquilo, estou bem, né? Eu sirvo a Deus, eu vou ser arrebatado, né? E você quer ver? Eu vou caçar um versículo aqui, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, e verso 10. Aqui diz assim, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Portanto, guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes sobre a terra. O mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Quer dizer que todas as pessoas, mas quem é que vai se escapar dessa aprovação? Aquele que espera em Deus, aquele que confia no Senhor, porque aqui, portanto, guardaste a palavra da minha perseverança. Também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Entendeu? Então você não tem que temer, falar, não, a igreja nossa vai ser arrebatada primeiro, antes da grande tribulação. O povo de Deus não vai passar por tribulação. E muitas pessoas estão deprimidas por causa disso aí, preocupadas, correndo, tem medo, né? Mas se Deus diz lá em Isaías 41, verso 10, para nós não temer, não ter medo de nada, porque Deus vai estar conosco. E aqui diz assim, portanto, vou ler de novo, portanto, guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação. Tá vendo? Deus vai guardar eu e você da hora da provação. Que provação que está falando aqui? A grande tribulação. Que todo mundo teme, todas as igrejas sabem. Só que para a saída de muitas delas é porque você vai arrebatado primeiro. Mas isso não é bíblico. O arrebatamento secreto não é bíblico. Não é bíblico. Então, nós vamos passar também. Nós vamos ver. Só que Deus vai nos livrar dela. Deus vai, guardarei ou protegerei. Quando Deus fala guardar, está dizendo proteger também. Proteger, cuidar. Guardar é proteger, cuidar, fazer as coisas certas. Deus está cuidando de mim e de você. Então nós não temos que se preocupar com o dia de amanhã, porque
o que a Bíblia diz? Né? Buscai, parece que é Mateus 6,34. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Que outras coisas? Tudo aquilo que é terrestre. Se Deus quiser lhe dar um bom emprego, Ele te dá. Se Deus quiser Ele dar um bom ganho, Ele te dá. Mas é segundo. Aí eu vejo algumas coisas assim. Por exemplo, Timóteo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo o quê? Lá está dizendo tudo, mas é o tudo de Deus, não o tudo meu. O problema é que não aqui, Deus está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é o tudo meu, é o tudo de Deus. Outra coisa lá, o Senhor é o meu pastor, Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o correto, sabe o que é? Tem uma Bíblia que é na linguagem de hoje, diz assim, o Senhor é meu pastor e tudo aquilo, como é que é? Vamos ver se eu lembro como é que está escrito. O Senhor é meu pastor e Ele me dará tudo o que eu preciso. Deus nunca vai dar o que você não precisa. E o problema hoje é esse. Você compra aquilo que você não precisa e depois você fica endividado. Então, qual é a palavra correta que acontece hoje? Você compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. Então, por isso a palavra é esta. Né? Vou confirmar melhor aqui para você, em Mateus capítulo 6, e último versículo do capítulo. Era 34 mesmo, eu estava certo. Né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aí é o verso 33, não é o verso 34. Buscai em primeiro lugar, mas buscai em primeiro não, buscai em primeiro. Buscai primeiro, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos, a nossa preocupação aqui na Terra deve ser a vida eterna, não querer grandes coisas, porque isso vai ficar tudo aqui. Se você morresse hoje, que você levaria para a sepultura? Nada. Somente sua roupa que alguém veste em você. Porque você está morto. Não leva nada para o caixão, para a sepultura, nem para... Então, por isso que nós não devemos estar inquietos por nada disso. E nós não vamos levar nada, não vamos levar casa, não vamos levar carro, não vamos levar dinheiro, não vamos levar... Você pode ter milhões na conta, mas não vai levar nada. Nada. Então eu espero que essa meditação te ajude a entender a palavra do Senhor e possamos buscar cada vez o caminho de Deus. E se você gostou, dá o seu joinha e até o próximo vídeo. Agora eu vou ter que aí dar uma desligada, porque eu estou sozinho e eu estou falando no celular e eu tenho que arrumar um negócio assim, sabe? O controlinho para desligar o celular, e tem, né?